Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Começamos agora a luz da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal da rádio também, seja muito bem-vindo. Paramos aí o louvor, né? Que é como de costume, a gente entra ao vivo aí para os louvores. Para quem não conhece o aplicativo da rádio, pessoal do Facebook não tem hábito aí. Quem está na rádio normalmente já conhece o Facebook, porque acaba migrando para lá. O aplicativo é super tranquilo, e você baixa aí no teu smartphone aí. Baixa lá na tua lojinha virtual, você baixou, automaticamente o que acontece? Você tem um aplicativo, o ícone da igreja, você vai ouvir louvor 24 horas por dia, só para quando a gente entra ao vivo. Toda vez que a gente entrar ao vivo, entra na rádio também. Acabou da rádio, a gente volta. Deixa eu ver aqui, ó, pra vocês verem. Olha que legal o aplicativo da rádio, ó. Super 10, né? Dá pra ver legalzinho? Dá, né? Esse é o aplicativo mesmo, só que isso aqui é só para o Android, né? Do Bispo Fábio, ele tem o sistema Android, é Super 10, dá para você baixar o louvor, compartilhar, multiplicar, dá para fazer uma série de coisas. Agora, quem tem o iPhone, aí não tem jeito, ele tem que entrar no site, ó. O Bispo também, hoje ele tá aqui, ó. Tudo prático, ó. Aqui é para quem entra no site, quem tem iPhone tem que entrar no site mesmo, não tem jeito. Obrigado, Bispo. Boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. O Fabão tá sempre aí me ajudando aí. Então, o que acontece? Quem tem um iPhone, pessoal, não tem jeito. Ele tem que entrar lá, www.radiobron.com.br. Você vai participar, dá para você fechar, trabalhar da mesma forma. Só a única diferença é que lá você não tem como baixar o louvor que está tocando. E no caso do aplicativo tem, é o único empecilho. Mas você consegue trabalhar, manusear aí no celular, deixando a rádio tocando. Então, é muito interessante. Outra coisa legal, consome menos dados móveis, porque você está na transmissão só do áudio. Então o que acontece? Não tem vídeo, o vídeo consome muito internet, então vale muito a pena aí. Amém? Então quem puder, quem quiser achar melhor, enfim, fica à vontade. Legal? Telefone da Hebron 11 970 13 8161. Amém? Quer falar com a gente, mandar pergunta, pedido de oração, manda aí, a gente vai conversando com você pelo WhatsApp. Deixa eu falar um pouquinho sobre a programação da Hebron rapidão hoje, porque segunda-feira eu me estendi, acho que demais, hein? Quase que eu não consigo ministrar os últimos capítulos, o último capítulo aí do capítulo 15, nós vamos voltar hoje um pouquinho, tá? Deixa eu te falar, o que acontece? Nós temos programação de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, até próximo das 11 horas, né? Que é o Alimento Diário às Nações, com a nossa bispa, né? Nossa bispa querida, aí, Bispa Karen, ela traz essa palavra todos os dias pela manhã, de segunda a sexta. De segunda e quarta, nós temos esse programa comigo aqui, que é a Luz da Palavra. Já é um programa de estudo, completamente diferente. De manhã tem revelação, tem uma série de coisas. Comigo agora à noite não, já é um programa de estudo. Nós vamos estudar a palavra. Então nós estamos vendo aí uma ordem cronológica, não chega a ser um curso de teologia, né? Não vamos tão a fundo assim como um curso de teologia, porque tem muita coisa também que até é só acumular para vocês. Agora, tem um conteúdo, eu diria que para um curso de teologia não falta muita coisa não, né? Eu tenho procurado colocar bastante detalhe, bastante informação. No curso de teologia você vai ver, por exemplo, proximidade da cidade, quantos quilômetros, tem algumas coisas a mais aí, tá? Mas assim, com referência ao curso da Luz da Palavra, você vai avançar bastante, vai conhecer bastante a Bíblia, legal? Nós estamos vendo então na ordem cronológica, nós estamos no livro de 2 Reis e navegando aí nos profetas que atuaram nessa época. Devemos entrar nos próximos dias também, aliás, vamos entrar na segunda-feira provavelmente, a gente já entra no livro de Oséias, devemos ir a semana que vem inteira no livro de Oséias e na outra devemos entrar já em Isaías, então tem muita coisa aí para a gente ver, senão na semana que vem, na outra, enfim, nós já vamos entrar no livro de Isaías, e Isaías já é um livro um pouco mais comprido, aí, com mais de 60 capítulos, então devemos ir até quase próximo do final do ano, acredito eu, tá? Se não até próximo, aí a gente deve pegar mais um ou outro profeta menor, dos profetas menores, né? Lembrando dos profetas menores, temos os maiores, né? E temos os profetas menores, até pela quantidade de livros, né? Livros menores, né? Com 3, 4 capítulos aí. E temos os profetas maiores, como Jeremias, Isaías, aí já são livros mais complexos e maiores, né? Amém, pessoal? Então a gente vai ver aí, provavelmente eu não sei se a gente consegue entrar em Jeremias, talvez. Então isso de segunda e quarta-feira. Depois nós temos de quarta-feira à tarde, nós temos um programa chamado Mulheres Transformadas, que foi hoje, inclusive. Hoje foi a 9ª quarta-feira, são 12 programas vão ser. Normalmente o Senhor dá esse propósito para a bispa,
num determinado mês, né? O ano passado também começou, só que eu não lembro se começou em abril. Eu acho que começou especificamente em abril, não lembro, tá? Mas assim, o Senhor dá a data e a gente começa. E começou esse ano até antes de abril, em março. E vamos terminar em maio. São 12 quartas-feiras. A bispa traz uma palavra para as mulheres transformadas. Os homens assistem também, é uma grande bênção. Então teve hoje, inclusive, ela ministrou sobre tsunamita. A gente já ouviu várias vezes a ministração de tsunamita, mas hoje ela ministrou de uma forma que eu confesso que eu nunca tinha ouvido, da forma como o Senhor falou com ela, tratou uma palavra específica, né? Algumas coisas falando sobre bênçãos que ia ser liberada, a forma como o Senhor falou para ela, fala que vai ser assim, foi algo extraordinário. Então quem perdeu, volta lá que está gravado aí no YouTube também. Depois nós temos sexta-feira, nós temos um programa chamado Homens Transformados, o mesmo formato das mulheres, só que é para os homens, e o horário, hoje por exemplo foi às 15 horas para as mulheres, dos homens é a sexta-feira já às 8 horas da noite. E aí é eu e o Bispo Fábio. Então toda sexta-feira nós estamos trazendo uma palavra para vocês. Então sexta-feira já temos, né, mais um tema importante. Vamos estar falando também sobre o sobrenatural de Deus, como foi com as mulheres à tarde. Nós vamos ministrar uma palavra sobre o sobrenatural de Deus também, encerrando a semana. E depois domingo nós temos o quê? Nós temos aí o primeiro domingo do mês, então além de ter culto todo domingo às 10 da manhã, temos também Santa Ceia, porque é o primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo do mês tem Santa Ceia. Começa o relógio de oração na virada aí também de domingo para segunda. Então quem está acostumado com o Hebron, fica atento com os propósitos, porque a Hebron tem propósito toda semana. Essa semana foi a única que nós não temos propósito, até porque acaba no meio aí, o mês acaba, por exemplo, amanhã. Mas normalmente, todas as semanas tem programação. Só que essa semana nós tivemos propósito, porém nós estamos com um grupo de intercessores aí orando 24 horas por dia. Então o Hebron não parou. Então nós vamos ter aí 2 dias de folga aí, praticamente amanhã, né? Quinta, sexta, sábado. No domingo já meia-noite entramos com o relógio de oração. Então fica atento aí para você não ficar de fora do relógio de oração. Tem horários diversos, horário meia-noite, 5 horas da manhã. Vamos ver se eu consigo lembrar todos. Meia-noite às 3 da manhã. Porque teve bastante horário novo. Então, meia-noite, às 3, às 5, às 6 com o Bispo Fabão. Né? Depois nós temos ao meio-dia com a Bispa, às 11 com o Maurício. Olha, já é passando. Às 11 com o Maurício, ao meio-dia com a Bispa. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, então vou falar os horários só, tá? Meio-dia a Bispa, depois temos 1 hora da tarde, depois temos às 15 horas, depois temos às 18, às 20... Às 20, né? Não, às 21 e às 22. Jesus, hein? Nossa, sério. 11 horários aí, quer dizer, não tem como você falar que não tem um horário que dá para você orar ao Senhor. 1 hora do teu dia, ó, 24, vamos lá, 10% do nosso dia ao Senhor, é o mínimo, né? Vamos lá, seria 2 horas e pouco aí, né? Nós estamos falando de 1 hora na presença do Senhor. Então, você fazer um relógio de oração e assistir o programa da Bispa de manhã, só bateu tua meta com o Senhor aí, gente, teve o teu dízimo de tempo, né? Porque a Bispa já está quase 2 horas de programação, quase não. Ultimamente tem sido 2 horas de programação. Você faz o relógio de oração, você ainda deixa 1 hora extra lá com o Senhor, um plus, né? Então, começa domingo para segunda, fica atento aí para você não perder. A igreja tem bastante propósito, nós somos uma igreja virtual, porém tem muito propósito, pessoal. Então, não dá para você ficar cochilando na Hebron. Hebron não dá. Você veio para esquentar banco na Hebron, não esquenta banco. Ah, mas não tem igreja física, você fala, vou levar, ó, não vai levar, desculpa. A igreja Hebron tem bastante atividade, então você não para. Só que por outro lado, vive também um monte de milagre. Então, né? Glória a Deus. Deixa eu ver quem entrou aí. Aliás, vamos abrir na Bíblia enquanto eu dou boa noite. 2 Reis, capítulo 16. Nós vimos até o 15. Eu vou voltar um pouquinho só para dar mais algum esclarecimento, porque o finalzinho eu acabei dando uma acelerada aí, mas também não era nada exorbitante, eu vou explicar o porquê. E aí nós vamos entrar no capítulo 16, vamos ver 16, 17. Muito provavelmente a gente vai conseguir ver mais que o 16 e 17, porque nós vamos estar falando sobre o cativeiro assírio, então vai um pouco mais detalhado. E aí nós vamos para o profeta Oséias, e depois voltamos em capítulo 18, 19, por aí vai. Ok? Então deixa eu ver quem que entrou aí, vamos lá. Boa noite com muita alegria, glória a Deus. Seu Paulo lá de Curitiba, ele, a família dele, glória a Deus. Eu vi o vídeo deles, estavam aqui mandando mensagem para a bispa, fiquei muito contente de ver ele, a esposa, o filhinho dele,
Pensa que ele conversou com a gente um tanto lá na casa dele, lá. Um lugar muito gostoso, que eles moram lá em Curitiba, próximo da estrada, mas é assim, colado da pista. Um pouco mais distante, uma paisagem maravilhosa, um lugar assim, extraordinário. Fomos muito bem recebidos lá em Curitiba, ele, a Dona Rosélia. Aliás, a Dona Rosélia também está aí. Boa noite, com muita alegria. Dona Rosélia é a mulher do frio, todo o frio está em cima da casa da Dona Rosélia, lá em Curitiba, viu? Fala sério. Amanhã ela está comigo no curso aí. Deixa eu ver mais. Fabinho, boa noite, com muita alegria. Meu parceiro, a Dani, a Bia, o Matheus, estou morrendo de saudade de todos vocês. Marcelo Galinari, meu parceirão aí, meu xará, lá de Mogi também. O Marcelo não dá para você se ele está em Mogi, se ele está em Bertioga, se ele está, como é o nome do outro lá? Marizias. Marcelão, fala sério. Marcelão, ele está passeando por aí, mas está sempre conectado com a gente. Isso é muito importante. Amém, pessoal? O que aparece para mim é só isso. Se alguém entrou mais, eu não vi. Tem mais alguém? Pastor Edi, pastor Edu, ó, hashtag, coraçãozinho para ele. Esse casal é o único casal que não dorme. Eu já não dorme em toscaneja. Não tem a palavra que fala, não dorme em toscaneja o guarda de Israel? Balancei, pessoal, desculpa. Não dorme em toscaneja é a pastora e o pastor. Porque eles não dormem de dia nem de noite. Eu não sei como é que eles estão fazendo. Eu acho que agora, acabou hoje a intercessão, eu acho que daqui até domingo eles devem hibernar. Então vamos falar até para a bispa, não mandar mensagem, não ligar que os ursos vão entrar lá na caverna, só sai no domingo. Meu horário na madrugada, todos os dias na madrugada. E durante o dia eles estão, a maioria dos horários, se eles não estão fazendo, eles estão na intercessão daquela pessoa que está fazendo, estão cobrindo a vida de quem está fazendo. Então, olha, eu não sei o que o Senhor vai fazer na vida deles, mas isso é algo extraordinário. Bom, falei bastante, né, pessoal? Então bora orar para a gente começar em nome de Jesus, que eu tenho muita coisa. Eu falei 15 minutos, misericórdia, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Senhor, por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nesta noite, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, Pai. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na Tua presença limpos de mão, puros de coração, Pai. Quero te pedir, tira todo o cansaço, Pai, mental, Pai, em nome de Jesus, toda apostasia, incredulidade, toda comichão dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai, nos ensina as Tuas escrituras nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Pai. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá, pessoal. Bom, nós acabamos aí o profeta Amós, né, na segunda-feira, e nós entramos no capítulo 15 de Segunda Reis. Então, o capítulo 14 é onde começa a mudar toda a história, porque começa a entrar alguns profetas. Nós vimos o profeta Jonas, nós vimos o profeta Joel, nós vimos Amós, e aí nós então chegamos no capítulo 15. Então, você vê que do versículo 21 do capítulo 14, a gente começou aí nesse meio do caminho até chegar no capítulo 15, alguns versículos, no meio nós vimos 3 profetas. Então, é muita coisa, né? Estou com sede, eu já falei bastante. Então, o que acontece? Na segunda-feira, eu acabei entrando no capítulo 15 e comecei a falar sobre alguns reis. O que é importante do que eu falei na quinta-feira, que vai servir daqui para frente também? Eu expliquei um detalhe importante. Aqui são reis que reinaram 6 meses. Então fala que o cara entrou, quem era o cara, filho de quem era, que ele reinou, se ele foi bom, se ele foi ruim. Né? A história é essa. Alguns reis você vê que tem mais destaque, não só pelo fato de ele ter reinado mais tempo ou menos tempo, isso não significa nada disso, é pelas características que marcou o reinado dele. Então você vê que teve rei, o cara ficou 2 anos, 10 anos, a Bíblia não fala muita coisa sobre ele. Já outros tiveram vários acontecimentos. O que quando a gente fala sobre Israel, é importante a gente destacar, sempre vai fazer uma alusão, ou usar como referência, Jeroboão. Por que fala de Jeroboão? Os mais atos, como foi os filhos de Jeroboão, como foi Jeroboão, por quê? Porque Jeroboão foi o primeiro rei constituído depois que houve a divisão das tribos. Porque até então foi Saul, Davi e Salomão, certo? Como o Senhor tirou de Salomão depois daí, Salomão fez coisas que não agradavam a Deus, dividiu-se as tribos. Então aí começou o povo de Israel e de Judá. Então Judá continuou com a família de Davi lá, né, com a genealogia vindo de Davi. Já o povo de Israel não, entrou um novo rei, que era Jeroboão Eframita, da tribo de Efraim, lá
que vem lá dos filhos de José, lembra? Manassés e Efraim. Então ele é efraimita. O que acontece? Quando entra ele faz tudo aquilo, constrói lugares para adoração a Baal, em Dan e Betel, duas capitais religiosas tiveram o povo de Israel. Por conta disso ficou marcado. Então toda vez que o Senhor fala que pecou e faz alusão a Jeroboão, é falando por quê? Porque ele foi quem começou com todo o povo de Israel, né? Ele era hebreu também, né? Só que da tribo de Efraim, mas o quê? Que separou o povo e foi marcado por Jeroboão. Então muito se fala sobre isso, mas não que esse rei que está agora, como já passou aqui vários anos, que seja da linhagem dele, tá? A gente viu que saiu da linhagem dele já faz bastante tempo, foi até a 4ª geração, depois houve o quê? Entrou um outro rei e por aí foi. O que é interessante aproveitando sobre isso? Eu sei que não é muito o que eu vou ensinar para vocês, mas eu acho que vale a pena vocês terem conhecimento sobre isso. Isso a gente dá em curso de batalha espiritual, coisa e tal. Toda maldição ou bênção, você vê que a Bíblia fala até a 4ª geração. Isso tanto serve para bênção como para maldição, certo? Então, se você for ver esses reis, o Senhor prometia para eles até a 4ª geração e tirava deles. Então, você vê, Jeroboão foi até a 4ª geração, Jeú foi até a 4ª geração. Então, o que acontece? O Senhor permitia, falou, tudo bem, você fez aquilo que me agradava, depois você mudou o teu caminho, começou a não me agradar mais, mas o Senhor permanecia, a família dele, o Senhor falava só, até a tua 4ª geração eu vou manter. E aí depois morreu. Só que assim, até a 4ª geração não quer dizer que vai tudo muito bem, né? Nesse caso, quando está dizendo de pessoas que não agradaram a Deus. Você vai ver que o filho de um foi assassinado, o outro cara foi assassinado, o outro usurpou, e por aí vai. Só que quando o Senhor prometia, ia, por exemplo, até a 4ª geração. Depois disso, o que acontecia? Um matava, usurpava e assumia o trono. E nós vimos no capítulo 15 muito disso. O cara matou o outro, usurpou, pegou o trono. O outro matou, pegou o trono. Indo por essa linha. Então, capítulo 15, eu dei uma corridinha, mas foi basicamente isso. No reino de Judá, na contrapartida, é um pouco diferente. Porque lá existia uma promessa. Olha como que a diferença é bem grande. Em Judá existia uma promessa da linhagem de Davi. Então todos que assumiam vinham vindo ali da linhagem de Davi. Quase que acabou a Talha, quase conseguiu matar todos os descendentes de Davi, matando a família real. Só que conseguiu escapar uma criança lá, Joás, e aí não conseguiu escapar não. A tia conseguiu tirar para que ela não matasse. E aí depois ele assume, eu já tenho ministrado isso para vocês, mas só para vocês entenderem, vem tudo da linhagem de Davi. Agora o reino de Israel já não. Então é bem diferente. Então você vê falar sobre 4ª geração e coisa e tal, diferente de Judá. Ok, pessoal? Tá claro aí? Então nós falamos aí, ó, um rei que reinou 6 meses, depois nós vimos rei que reinou mais 10 anos, mas também fez o que era mal, viu Pecaias, viu Peca, Jotão, e aí finalizamos aí, agora onde começa o reinado de Acás, um rei muito mencionado também na Bíblia. Porque muita história você vê pessoal falando sobre Acás. Então vamos entender um pouquinho da história de Acás. Então ficou claro aí, pessoal? Eu só falei o quê? O rei assumiu, fez o que era mal, e aí toda vez que morre esse rei, ele fala, e os mais altos não estão escritos nos livros dos reis de Israel? Ou seja, mostrando a história da linhagem, dos reis que assumiram Israel. Judá a mesma coisa. Por acaso não estão escritos nos livros dos reis de Judá? Então toda vez que morre um camarada, essa é a história que conta. O que é importante você se atentar? Às vezes você está fazendo uma leitura, por isso que eu falo, a Bíblia, ela não é uma leitura de um livro comum, nunca vai ser isso, né? Você pode até tentar fazer, mas você não vai aprofundar em nada. Por que a gente faz o luz da palavra? Para a gente entender a diferença, certo? Para a gente ir mais no detalhe. Às vezes você está lendo aqui, está falando, mas o cara morreu. Aí você vai na sequência, está falando, o cara sumiu no ano de fulano, e fulano não sei o que, você fala, mas o cara não morreu? Só que acontece, contou a história desse cara que estava lá em Israel. Só que esse daqui de Judá, quando assumiu, aquele lá ainda estava vivo. Então está contando a história desse camarada agora. Então é como se cada um estivesse contando a sua versão da história. Mais ou menos para fazer uma analogia. Então é mais ou menos isso, mas já aquele cara morreu e agora está contando a história desse aqui. Então eu estou me referindo a Judá. Por isso que eu falo sempre que eu preciso entender a diferença de Judá e Israel. Não lá, né? Quando houve a divisão das tribos, eu preciso entender essa diferença. Senão, quando estiver ministrando, você não vai saber o que significa. Ok? Então vamos lá, capítulo 16. Tem todos os livros, a grande maioria do que está no livro de 2 Reis também está em Crônicas.
A maioria, não todos, mas aí com algumas diferenças, mas tudo eu tenho colocado aqui já no estudo de 2 Reis. Vamos ler do versículo 1 ao 4 aí. No 17º ano de Peca, filho de Remálias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor. Então, um rei ruim, não fez o que lhe agradou ao Senhor. Um rei tido na palavra como mau. Não fez o que era bom perante ao Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Está vendo que aqui faz a mesma alusão? Como Davi, seu pai, por quê? Falando que ele vinha lá da linhagem de Davi, o primeiro que assumiu da linhagem de Davi. Então a mesma coisa quando fala lá sobre Jeroboão. Por quê? Porque foi o primeiro, então fala seu pai, mas na realidade o caso já não era. Aqui ainda vem da descendência, mas aqui já podia ser tataravô e coisa e tal, tá? Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho em sacrifício segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Esse camarada aqui tem uma particularidade, por isso que eu falo, tem alguns que marcam. Se o cara reinou 16 anos, mas olha, já começa. Esse camarada, ele fez o quê? Ele estava em Judá, pô. Em Judá. Mas o que está dizendo aqui? Ele se contaminou com o povo de Israel, com o rei de Israel. Com todo o povo de Israel, os irmãos deles, né? Teoricamente, porque todo o povo é hebreu. Ele se desviou, né? E fez as mesmas coisas que o povo de Israel fez também. E ele chegou, inclusive, até entregar o seu próprio filho em sacrifício. Lembra quem fez batalha espiritual? Sabe que eu já ministrei lá sobre o Deus Moloque, onde se entregava crianças, né? Em oferta e sacrifício. E esse rei aqui andou fazendo isso. Eu até ministrei também em uma situação lá atrás, que eu estava contando sobre entregar, né? Que apareceu o Deus Moloque. E eu falei, tem um rei de Judá que fez isso. Está aqui o camarada, é esse cara. Ele entregou o próprio filho lá em oferta, porque achava que a divindade ia ajudar ele. Então, por aí você já vê o grau de contaminação que estava tendo em Judá, ao ponto do cara entregar o próprio filho. Contaminação extrema, né? O cara entregar o próprio filho, meu, fala sério, misericórdia, né? Então, após uma série de reis de Judá que foram relativamente justos, porque estava vindo aí 2, 3 reis de Judá muito bem. E aí entra esse camarada aqui, mela o negócio, azeda o negócio, né? Acás ascendeu ao trono e seguiu os caminhos perversos e monarcas do reino do norte, quer dizer, usou o mesmo critério que o reino do norte tinha de contaminação. Em Crônicas, inclusive, relata que o rito de passar o próprio filho pelo fogo estava ligado à adoração a Baal, praticado no vale dos filhos de Inom. Então você vai ver, depois nós vamos ver no capítulo 23, inclusive de 2 Reis, fala sobre esse Deus e fala sobre essa referência. Então ele entregou lá no vale de Inom esse filho, cumprindo esse ritual. E lá em Crônicas está um pouco detalhado. Acás apostatou-se e liderou pessoalmente seu povo nas práticas religiosas de Canaã. E isso vai custar caro, evidentemente, para ele. Então você vê que ele estava em Judá, tinha que adorar a Deus, ali como o povo de Judá estava, em Jerusalém, adorando a Deus, e ele faz completamente ao contrário. Começa a pegar todos os costumes que tinha do povo de Israel. Nós temos reis, como foi citados aqui, que, por exemplo, o rei casou com a filha do rei Acabe lá de Israel. Então Judá se contaminou por quê? Porque permitiu um casamento. Aliás, já começou pelo pai que permitiu que o filho casasse com a filha de Acabe. Já começou a contaminação aí. Então acabaram que tinham que fazer. Josafá teve que fazer algumas alianças por conta disso. Ir para guerras talvez não deveria, mas por conta dessa aliança de casamento dos filhos, talvez justificasse ele ir. Vê muito disso. Mas aqui nesse caso não. Acás realmente resolveu pecar e ir nos caminhos do povo de Israel, né? Acás pede socorro aos assírios. Vamos ver o que acontece aí. A Síria, né? Vamos lá. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remálias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejar contra ela. Cercaram Acás, porém puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus, os sírios que vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Então o que acontece? Algumas terras eram conquistadas pelo povo de Israel, e se eles vacilassem, o estrangeiro ia lá e pegava aquelas terras para ele.
Então aqui você vê que eles ameaçaram o povo de Judá e coisa e tal, e tomaram essas terras de volta. Pegaram essas terras e ficaram lá, como diz, até nos dias de hoje, no caso naquela época, né? Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, que era rei da Síria. Então aqui, ó, vamos dar uma paradinha aqui para você entender. Nós estamos falando da Síria e a Síria. Tá fácil não? São dois países diferentes. Síria, a capital é Damasco. Lembra lá de Naamã, que Naamã estava em Damasco e foi para ser curado lá com o povo de Israel, estão lembrados? O profeta Eliseu. Ele estava onde? Ele pertencia o rei Ben-Hadad, que era da Síria. Aqui, o que acontece? O rei da Síria tentou atacar Judá. Judá pediu auxílio para Tiglat-Pileser, que era rei da Síria. A Síria já é lá Nínive, que é a capital da Síria. Os assírios, que é onde foi o profeta Jonas. Já ministrei esses dias também. Nós ministramos recentemente sobre Jonas. Então você consegue entender que não é o mesmo povo? Às vezes pode confundir aqui. E eu confesso para vocês que quando eu estudei lá atrás, na época, quando eu comecei a estudar aqui, minha cabeça fervia. Porque para mim eu falava, ele está pedindo ajuda para o mesmo povo, não estou entendendo que malabarismo que é esse. Então são povos diferentes. Se você olhar no mapa, por exemplo, a Síria está aqui, você vai olhar, os assírios estão lá em cima. Então, Damasco aqui, Nínive lá em cima. Então é completamente diferente, tá? Então tem uma diferença muito grande, cuidado para você não confundir. Então o que acontece? A Síria estava assolando o povo de Israel e o povo de Judá. Ela queria o domínio de tudo. Não teve o cativeiro assírio? Então está justamente aqui. O povo está o quê? Ir lá fazendo tudo para dominar eles. Então, aqui o que acontece? Começa a guerrear e ele vai pedir a casa, vai pedir auxílio para o rei da Síria, porque ele estava sendo assolado pela Síria. Então, vamos lá, de novo, versículo 7. Enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Então, aqui está pedindo, ele subiu, você imagina. Foi lá, aqui ele fala subir, porque no caso lá era o contrário, né? Mas ele pediu ajuda do rei da Síria, alegando que a Síria estava tentando atacar ele e se juntou com o rei de Israel. Então a situação dele era bem complicada. Então eles chamam o outro povo estrangeiro para pedir ajuda, para salvar ele dessa guerra, né? Tomou Acaz a prata e o ouro que se achava na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou de presente ao rei da Síria. Naquela época ninguém fazia nada de graça. Hoje em dia também não tem muita gente fazendo coisa de graça, mas também não fazia nada de graça. O que ele fez? Foi lá, pegou algumas coisas que tinha da casa do Senhor, alguma prata, ouro, e mandou como presente para o rei da Síria, até para seduzir o cara, para poder ajudar ele, né? E o rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco e tomou e a levou o povo para Kir e matou a Rezim. Então você vê aqui o que acontece. Ele conseguiu o que ele queria. O rei da Síria veio, né? E aí começou, invadiu a Síria e dominou Damasco, capital da Síria. Foi lá, dominou tudo e ajudou então, na realidade, o rei de Judá. Então, nesse primeiro momento, ele conseguiu se livrar. Pagou um alto preço? Pagou, mas também não sofreu com a Síria. A Síria foi um povo que assolou muito o povo de Israel, o povo de Judá. Tanto assolaram que essa passagem que eu contei para vocês, por exemplo, de Naamã, eles faziam um acordo, ficavam um tempo de paz, mas daqui a pouco virava tudo. Tinha uma garotinha que estava lá na casa de Naamã, não sei se vocês vão lembrar dessa passagem. E quando ela fala que viu o senhor dela cheio de lepra, ela fala: ai, quem me dera o meu senhor, né, estivesse em Israel, porque lá tem um profeta que curaria ele, coisa e tal. Só que essa menina que estava lá foi levada como escrava, porque o povo vinha de Damasco, os sírios vinham, e aí o que aconteceu? Levava todo mundo, matava e levava alguns como escravo. Então tinha momentos de paz e momentos que não. Mas esse confronto entre eles era comum acontecer. Então já vinha de longa data. E agora chegou um ponto que Judá falou: mas não tem jeito, vamos pedir ajuda para o povo da Síria. Então o povo da Síria subiu para enfrentar essa guerra para ele aí. Por causa do pecado de Acaz, Deus entregou nas mãos dos reis de Rezim, que no caso da Síria, e Peca, que era o rei de Israel. Então os dois reis aí, eles estavam sendo entregues por conta do pecado que eles estavam fazendo, que na época fizeram aliança contra Judá. Então, lá no capítulo 15, em 2 Reis capítulo 15, esses dois reis, o que eles fizeram? Se juntaram contra Judá, se alinharam contra Judá. Judá estava pecando, o Senhor permitiu.
Veja que tudo que acontece é por conta de uma contaminação e por conta de algo que deu legalidade. Eu canso de ministrar isso por quê? Porque às vezes as pessoas falam, mas aconteceu isso, estava falando no curso, inclusive, ontem para o pessoal. O que acontece? Deu legalidade. Por conta do pecado, fez coisa que não agradava a Deus, Deus permitiu o quê? Que o irmão vizinho lá viesse assolar. Então, às vezes a assolação vem por quê? Por conta de um pecado que foi habilitado. Brecha que você deu, e aí Satanás vai entrar, Deus permite. Então, a grande chacina ocorreu em uma completa deportação de Judá, foi evitada por conta de uma intervenção divina. Então aqui a gente vai ver que acontece o cativeiro assírio, só que o Senhor evitou ainda com o povo de Judá. Glória a Deus, conseguiu uma intervenção divina e evitar que eles fossem levados também cativo. Foram mortos na época, só para vocês terem ideia, nós vamos ver aí, mais ou menos 120 mil homens por Israel. E sírios levaram grande multidão cativa, levou mais de 200 mil do povo cativo para Samaria. Então você vê que não só mataram, mas como levaram muitos cativos também. Então morreu muita gente. E ao mesmo tempo muitos foram levados como se fossem escravos, cativos, né? Escravos aí. Entretanto, um profeta de Israel exortou a Israel sobre sua violência maligna contra os seus irmãos de Judá. E eles então decidiram colocá-los em liberdade para não sofrer o juízo de Deus. Então veja que a confusão estava armada aqui, mas por conta ainda de um profeta, eles não contenderam mais com o povo de Judá. Azarias havia recuperado Elate para Judá. Agora esta grande cidade portuária estava sendo tomada de Judá por Rezim. Então veja que tomaram algumas cidades aí. Então o rei Assíria lhe deu ouvido, subiu contra Damasco e tomou e lhe deu o povo aqui e matou a Rezim. Amém? Então finalizando aí. E agora entra a idolatria de Acás. Então veja que Acás foi ajudado, mas ao mesmo tempo a idolatria estava permanecendo sobre esse povo. Continuava pecando. Vamos lá, do versículo 10 até o 16. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo ali um altar, enviou dele o sacerdote Urias, a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa e dentre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: queima o grande altar e o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, o holocausto do rei e a sua oferta de manjares e o holocausto de todo o povo da terra. Porque entregava a primeira oferta do rei, depois entregava a oferta de todo o povo, tinha que chegar lá e entregar a sua oferta, não podia chegar à presença do Senhor, né, de mãos vazias. E fora que o cara tinha que entregar também a oferta por conta do pecado dele, né? Então as ofertas naquela época eram diárias. E sua oferta de manjares e as suas libações, todo o sangue de holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. Então vamos entender um pouco melhor aí. Ao ser convocado por Tiglat-Pileser para ir a Damasco, capital da Síria, Acás viu um altar pagão lá que lhe agradou. Olha a contaminação do cara. Ele chega lá, vê um altar pagão e ele ainda vai achar interessante, agradar o cara. Sendo que em Judá não tinha altar pagão, tinha alguns postes ídolos, alguns altos que eles entregavam oferta, mas altar como tinha com o povo de Israel e com o povo pagão da Síria, enfim, dos povos estrangeiros, não tinha em Jerusalém. Mas em Dan e Betel, por exemplo, se entregava o holocausto para Baal lá. Então aí ele chega lá em Damasco, que eles têm os deuses estrangeiros, e o cara se agradar disso, fala sério. O uso que ele faz do altar para sacrifícios a Deus resultou em seu paganismo.
Acas foi tão longe em sua apostasia que chegou a fechar as portas do templo. E nós vamos ver lá em Crônicas. Então, olha o cara, a apostasia que o cara entrou. Quando você começa a se contaminar, é aquilo que a gente fala, é só uma porta de entrada. Entrou e aquilo vai dando consequências para coisas maiores. Então, a próxima coisa que o cara faz é o quê? Fechar o templo. Olha o tamanho da contaminação que ele estava. Vamos ler versículo 17 ao 18. O rei Acaz cortou os painéis dos suportes de cima dele e tomou a pia. E o mar tirou sobre todos os bois de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto por uso do sábado, que edificaram na casa, e a entrada de Israel pelo lado de fora retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. Tudo que ele tentou fazer para agradar também o rei da Síria. Quer dizer, em vez de ele estar preocupado em agradar a Deus, está preocupado em agradar o rei da Síria. Se o Senhor não desse ordem, o rei da Síria, ninguém ajudaria ele, né? Acas depredou mais um mobiliário do templo, arrancando-lhe valiosas ornamentações por temer ao rei da Síria. Lembrando que ele já tinha enviado ouro, já tinha enviado prata, lembra? Para comprar a ajuda do povo assírio. E agora ele ainda vai lá e começa a destruir coisas do templo, tudo para agradar o rei da Síria com medo de ser levado cativo. A morte de Acaz, vamos ver o que acontece agora com ele aí, 19 e 20. Quanto aos mais altos de Acaz e o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, descansou Acaz com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais, na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora sim começa um rei de peso. Ezequias, dá uma guinada. E Ezequias, como eu falei para vocês, foi o melhor rei, né? Não houve igual a ele, né, naquela época. Então você imagina, um rei bom era o rei Ezequias, que nós vamos ver agora, que vai conseguir se livrar desse cativeiro assírio. Então começa o capítulo 17, é onde nós vamos entrar agora no cativeiro assírio. Eu quero que você preste bem atenção aí. Vamos ler o versículo 1 e 2 aí. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias. Veja, acabou de falar que o cara tinha morrido, lembra? Mas ele está fazendo uma referência de quem assumiu, e quando assumiu, Acaz ainda estava vivo, certo? Filho de Elá, reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Então você vê que o cara reinou, foi mal, mas contudo ainda foi melhor que os antecessores dele. Naquela época, considerar que era um monte de rei mal, já era um grande avanço, né? A menção de Oséias ter reinado ainda nos tempos de Acaz, rei de Judá, indica um período de corregência com seu pai Jotão, talvez devido às pressões primeiras das primeiras campanhas de Tiglath e Pileser, quando ele tentou já dominar todo o povo, não só de Israel, mas também de Judá, nessas primeiras campanhas dele. Então talvez Jotão tenha assumido aí juntamente com Acaz. Por isso que faz menção de que Oséias tivesse no mesmo reinado aí, ok? Que fala lá no capítulo 15. A queda de Samaria e o cativeiro de Israel. O ano, pessoal, é aproximadamente 722 a.C. Então você vai pegar alguns estudos que eles vão falar, está em 721 a.C. O outro vai falar 722 a.C., mas é mais ou menos nessa época, tá? A diferença é pouca, é igual o cativeiro babilônico. Fala em 605, 606 a.C. Você vai ver lugares que vai falar que foi 2, 3 anos para frente ou para trás, mas normalmente 605, 606 e vai até 539, né? Porque são 70 anos de cativeiro, 536, 70 anos de cativeiro, vai a primeira deportação, depois a segunda deportação. E com o pessoal de Israel vai haver a mesma coisa, só que acontece, o cativeiro assírio, diferente do povo da Babilônia, a Babilônia que ela faz? Ela leva o povo para lá e coloca eles escravos. Na Síria, nós vamos ver que eles têm uma característica diferente. Eles levam uma parte do povo, mistura lá com eles, olha só como eles fazem, traz um pouco do povo de lá e mistura aqui. Nossa. Por quê? Porque eles não queriam o quê? Que esse povo se levantasse novamente e se rebelasse. Então qual a melhor forma do cara não se rebelar? Eu colocar a gente minha lá, colocar no comando, e eles vão colocar a gente no comando com o povo lá em Samaria. Só que vai acontecer algumas coisas no meio do caminho e eles vão ser obrigados a mandar um profeta. Nós vamos ver ao longo da história. Mas só para você entender a diferença dos dois aí, da Babilônia, o cativeiro
babilônico com o povo de Judá e o cativeiro assírio com o povo de Israel, onde vai as 10 tribos. Esse povo se espalha e só vão se encontrar lá depois para frente, quando também acontece o cativeiro da Babilônia. O que é interessante saber dessa passagem? Muitas vezes você vê a passagem do samaritano, da mulher samaritana, que os discípulos falam, Jesus conversando com a mulher samaritana. Então toda essa bronca com os samaritanos, pessoal, é por conta dessa passagem aqui. Por quê? O que acontece? Quando eles são levados cativos e começam a misturar, o povo judeu entendia o quê? Você está misturando as origens. Porque qual que era a ideia? Que o povo hebreu, né, fosse crescendo, se multiplicando, mas entre o próprio povo hebreu, mas misturando entre uma tribo e outra. Tinha 12 tribos, com não sei quantas mil pessoas. Você vê o censo lá, tinha tribo que tinha 70 mil homens. Então, quer dizer, uma com 70, outra com 60, outra com 20, com 30. Então, tinha muita gente. Da mesma forma que tinha os homens, tinha as mulheres. E aqui eram homens prontos para batalha, o censo. Não pegava criança nem pessoas de uma certa idade. Então, tinha muita gente com aquela ideia que esse povo fosse se multiplicando entre eles. Quando acontece aqui deles levarem o povo lá e misturar com povos estrangeiros, o que acontece? O camarada casou com uma mulher estrangeira. A mulher, a mesma coisa, casou com um homem estrangeiro também. E aí começou a ter filhos mistos. Mistos o quê? De origem diferente. Um é hebreu, o outro já não é, mistura de hebreu com outro povo. Então o que acontece? Os judeus ortodoxos e os judeus naquela época do Novo Testamento, eles não reconheciam, porque eles falavam que não eram judeus realmente puros. Né? Ou seja, uma linhagem que vinha só do Senhor, do povo hebreu. Judeu raiz, né? Sei lá como é que você pode, para você entender. Então essa era a bronca com o povo samaritano. Começa exatamente disso aí. Ok? Vamos lá. Capítulo 17, vamos ler do versículo 3 ao 6 aí. Então o cativeiro assírio começa aqui. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Você vê que lá era Tiglath-Pileser, que já é um outro camarada que assumiu. Morre e assume o próximo, né? Então subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Então, qual que era a ideia do cara que dominava um outro? Primeiro, ele ia lá, sitiava, fazia qualquer coisa, o cara começava a pagar tributo. Se houvesse qualquer coisa no meio do caminho, aí o negócio engrossava. Mas a princípio, o que era interessante? Que o cara pagasse tributo. Inclusive, vale lembrar, vamos voltar um pouquinho lá quando eu ministrei o povo de Israel, que foram dominando as terras, o Senhor foi dando as terras para eles. Alguns povos eles não mataram, porque eles falavam o seguinte: deixa o povo para servir a gente pagar tributo. Essa era uma das desculpas. Então, era uma prática do povo naquela época. Então, aqui não tem nada diferente. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como Dantes fazia de ano em ano, e por isso o rei da Síria encerrou em grilhões num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. E no ano de Oséias, rei da Síria, tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e o fez habitar em Alã, junto a Bora, o rei Goza, nas cidades dos Medos. Os Medos, tem os Medos e os Persas. A gente vai ver lá na frente também, e eu vou explicar bem detalhado para ninguém confundir. Eram 2 povos, os Medos e os Persas. Daniel fala muito sobre isso. Também outra coisa que na época que eu fui estudar lá atrás, meu Deus do céu. E aí o que aconteceu? Um dominou o outro, depois o outro dominou aquele, depois houve uma fusão e aí não acabou mais. Aí passou a ser um império muito grande chamado Medo-Persa. Então é desses 2 povos aí. Tá confuso aí? Falou muita coisa. Vamos devagar, né? Então a gente vai ver lá na frente. O que é interessante aqui? O que você viu que o povo fez? Oséias começou a pagar tributo para não ser levado cativo. Um determinado momento, o que aconteceu? Ele achou que ele podia se rebelar. A Babilônia, o povo de Judá vai fazer a mesma coisa. Parece que a gente cai nos mesmos erros, né? Por isso que eu falo, a palavra é ministrada todo dia, parece que a gente parece uma anta, gente. Eu estou falando, fala por mim, mas parece uma anta, cair no mesmo erro, meu, misericórdia, né, meu? O Senhor já está ensinando o caminho, por que a gente vai cair no mesmo erro? O povo de Judá vai cair no mesmo erro, vai pedir ajuda para o Egito, vão achar em conspiração da mesma forma. Você vê que já lá desde Abraão, era natural buscar recursos no Egito, lembra? Abraão foi para o Egito, teve problema no Egito. Isaac queria ir para o Egito, o Senhor fica em Gerar. E glória a Deus que Isaac obedeceu e ficou em Gerar.
Só que, poxa, ficar em Gerar naquela época não era fácil, com uma fome, meu, consumindo o povo todo lá, e ele ficar lá, e aí o Senhor dá abundância para ele. Por quê? O que ele tinha que entender? É melhor estar com Deus no deserto do que estar sem Deus nos pastos verdejantes. O Senhor fez fazer florescer, fez dar o fruto a 100 por 1 no mesmo ano, numa terra que estava completamente seca. E isso, pessoal, não é uma ficção, é para a gente entender hoje como é que é o nosso posicionamento. Então o que acontece aqui, o rei, o que ele fez? Foi buscar lá, mandou mensageiros para o Egito, para ver se o Egito ajudava ele para ele parar de pagar tributo. Ele parou de pagar tributo e foi buscar ajuda no Egito. Só que o rei Salmaneser pegou mensageiros no meio do caminho e descobriu isso aí e falou: ah, é? Então pera um pouquinho. Foi lá e sitiou a cidade por 3 anos. Meu, sitiar uma cidade por 3 anos é como a gente está na quarentena aqui. Só que pensa a quarentena que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, e a gente não puder ir nem no mercado. Para analisar. Você tem estoque, então lá o camarada devia ter estoque lá dentro. O reino era grande, coisa e tal, mas tinha que ter estoque lá, porque você não podia sair, não podia entrar mercadoria que vinha de fora, de estrangeiros, vender qualquer coisa lá dentro. Por quê? Porque o cara estava sitiado. Quando a bispa ministrou esses dias aí falando sobre a fome de Samaria, eles estavam sitiados, então eles não podiam sair. Se saísse, eram pegos. Então o camarada ficava lá dentro, e eles estavam começando a morrer de fome. Quando o Senhor mandou resgate para eles, foi ministrado lá a passagem. Não vou ministrar ela, mas enfim. O que acontece? Houve aquela grande fome, estavam sitiados lá dentro. Aqui é a mesma coisa, foi mais hora menos hora, vai acabar a água, vai acabar a comida e eles vão sair. Então vai ter que sair, né, melhor dizendo. Então era algo muito importante. Então sitiaram lá para que eles não pegassem comida. Falaram: tudo bem, vocês se mancomunaram contra mim, então espera um pouquinho que eu vou sitiar vocês aí. Salmaneser sucedeu a Tiglat-Pileser III, já era o terceiro com o mesmo nome, como rei da Síria. As transições no poder eram frequentemente ocasiões de rebelião ou para golpes de Estado. Sendo assim, parecia um momento perfeito para os Israelitas entrarem em coalizão ante a Síria. Então aqui é um estudo aqui é estudo, tá? Se você for analisar, era um momento oportuno. Morreu um rei, assumiu outro, ele falou: bom, a gente para de pagar e vou ver o que faz. Sabe aquela pessoa que tem uma conta lá, o cara morreu, não vou pagar para a mulher dele, eu devia para ele morreu, eu não vou pagar para a mulher. A conta existe, né? Aqui o que acontece? A bronca e o tributo tinha que se pagar, independente de quem fosse o rei, eles estavam, né, respondendo isso para a Síria, para não serem levados cativos. Então, morreu o rei, assumiu outro, eles se acharam um momento ideal para fazer rebelião, e deu no que deu. Claro que após centenas de avisos dos profetas de Israel, não se arrependeu definitivamente. Então, eu ministrei aí Amós falando, Joel falou para o povo de Judá, mas aí a gente viu Jonas, né? Jonas foi para Nínive, mas estava em Israel. Então a gente vê vários profetas foram avisando o povo não se contaminar. Olha, se arrepende, volta. Amós bateu tanto para o povo se arrepender. É igual a gente hoje. O Senhor bate para a gente arrepender. Aí quando acontece o problema, o Senhor manda efetivamente a situação, aí a gente fica: ah, mas eu não merecia isso, o que será que aconteceu? É sempre assim, aqui é a mesma coisa. Olha só como é que eles estavam, que situação que estavam. Tinha ido um profeta, tinha 2, tinha 3. Isso que nós estamos vivendo de pandemia, pessoal, vamos analisar a história. Você acha que o Senhor já analisou isso várias vezes? Quantas vezes o Senhor deu a oportunidade de se arrepender? Só que o povo não se arrependia. O povo não se arrependeu. O que aconteceu? Hoje o Senhor parou todo mundo em casa. Vocês vão me ouvir agora? Não. Vai ter gente que não vai ouvir. Vamos aí, que não vai ouvir. Só que hoje a gente aprende. Nós estamos vivendo algo hoje que nós nunca imaginamos viver na vida. Então, só que é o seguinte, o Senhor falou: eu mandei um aviso aqui, eu mandei aviso. E se a gente pensar, é difícil você achar uma pessoa que o Senhor não mandou um sacerdote falar com a pessoa. Você vai ver, foi um, foi dois, tem gente que não está nem aí. Amém. Só que depois vai chorar porque está no cativeiro, porque está com enfermidade, porque está com, não tem condições financeiras, e por aí vai. Estava tudo destruído. Poxa vida, o Senhor avisou, alertou. Aqui ele fala: por que vocês não se arrependeram? Não se arrependeu. E a palavra fala que o povo tinha sido avisado por vários profetas. Então, várias vezes nós somos ministrados. Aqui na Hebreus nós somos ministrados todos os dias pela bispa. Todos os dias o Senhor quer falar através da vida dela. Ouve, um vai ouvir, outro não vai ouvir, assim por aí vai. A mesma coisa aqui. Permitiu, então o Senhor permitiu que eles fossem levados cativos. Aí tudo bem, então vocês vão ser levados cativos. Quem sabe vocês vão me ouvir? Vocês vão ficar na quarentena? Será que vocês vão me ouvir? Vamos ver. Alguns vão ouvir, vamos lá. Eles até poderiam ter ficado na sua terra pagando tributo à Síria, mas preferiram buscar ajuda no Egito. E
Isaías capítulo 36 relata essa passagem também. E conspiraram contra a Síria, o que irritou o rei Salmanaser. Então, tudo bem, eles poderiam até ter ficado nas terras. O povo de Judá vai ficar na terra pagando tributo. Só que eles acharam que eram os bonitão. Sabe quando o Senhor dá um recado e você fala assim, ah, beleza, vou dar meu jeitinho aqui. Dá jeitinho com Deus? Ó, ele vai apertar. O que aconteceu? Eles achavam que podia dar um jeitinho, não vamos pagar, buscar uma ajuda no Egito, tá tudo liberado. Estava tudo liberado? O que o Senhor fez? Falou, então tá bom, vou apertar o cerco para vocês. E aí deportaram todos os cidadãos. Deportar os cidadãos influentes numa terra conquistada era uma prática que minimizava a possibilidade de rebelião. Então a gente vai ver o que eles fazem. Leva, como eu disse para vocês, leva o povo e traz alguns para cá. Então traziam pessoas influentes para ficarem em Samaria, para evitar que eles fizessem uma rebelião, para que eles crescessem novamente nessa mesma proporção. Se a gente for lembrar, até comentei esses dias com vocês, lá por exemplo, o povo, quando estava no Egito, o que aconteceu? Por que mandaram matar os primogênitos? Porque as mulheres hebreias, as parideiras lá não paravam, porque era fértil, tinha prosperidade. E os egípcios falaram, as mulheres do jeito que estão indo aí, daqui a pouco, eles vão escravizar a gente. E aí o rei vai lá dar um decreto para fazer o quê? Mata essas mulheres, os filhos, os homens, né? Para quê? Porque não tivesse um exército masculino lá contra eles. Deixava só o quê? Só as mulheres. Então, qual que foi a ideia? Cada criança que nascesse ia morrer, só ficava se fosse mulher. Porque a mulher era mais fácil de dominar, agora o homem não. Então era um dos motivos. Então o que acontece? Esse tipo de coisa era comum naquela época. Então trazia o quê? Os influentes nesse caso para dominar ali e evitar uma rebelião. Então o povo de Israel foi deportado para a Mesopotâmia após um cerco de 3 anos. Por terem reservatórios de água e alimento, ainda conseguiram sustentar por 3 anos. Mais de 27 mil israelitas foram levados ao Oriente, habitando entre outras cidades como Suzã, onde mais tarde aconteceu o contexto, inclusive, do livro de Esther. Então, para quem já conhece o livro de Esther, o que acontece? O livro de Esther, lembra que Esther fala que queria ajudar o povo? Então, essa deportação acontece, por isso que eu falo que é um livro quando você vai aprendendo a história devagarzinho. Tá lembrado? A gente não viu o livro de Esther lá, que ela luta pelo judeu, Amã quer matar, Mordecai, aquela coisa toda. Então, aqui, nessas deportações, o povo foi parado lá em Suzã. Quando você vê o filminho lá, no filme eles fizeram para dar um enredo, você vê Esther, Radassa, querendo fazer o quê? Ela está querendo ir lá, ela pede para o tio Mordequeu, eu quero ir com a caravana que vai para Israel, eu quero ir para lá, conta toda essa história. Por quê? Porque ela queria voltar para lá, porque ela sabia que tinha um povo lá de Israel, mas na realidade fazendo alusão a voltar para Samaria, no caso. Só que aqui, com essa deportação, o povo foi parar tudo para outras cidades, e foram parar inclusive em Suzã, como nós vamos ver lá na frente. Amém? A causa do cativeiro, vamos lá, versículos 7 ao 9. Eu só vou ver esse capítulo aí, pessoal, vou atrasar uns 10 minutinhos no máximo. Deixa eu ver aqui, 10 ao 9. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que o fizera subir da terra do Egito, e de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto, edificaram para si altos em todas as cidades, desde da atalaias, dos vigias, até a cidade fortificada. Então aqui o Senhor está falando, vocês fizeram adorar a Deus que eu coloquei diante dos pés de vocês. O Senhor tinha dado vitória para todo esse povo. O povo hebreu tinha conquistado quantas terras? Porque Deus deu vitória. E aí o povo novamente cai nos mesmos erros, nas mesmas situações. Fala sério. Olha... Nesse trecho é relatado os motivos dos pecados que levaram ao afastamento de Deus do povo, ou seja, a idolatria, a adoração a outros deuses, inclusive levantando altares a esses deuses, bem como posse de ídolos, além de mentiras, usurpações, prostituições física e espiritual. Não era só física não, a prostituição espiritual a partir da hora que estava com outros deuses. E corrupção, né? Apesar dos avisos contínuos de Israel, persistiu em toda forma de idolatria e adoração licenciosa e queimaram incensos, e a gente viu aí Acás que queimou o próprio filho em holocausto. O Senhor havia advertido não só a Judá,
mas também o povo de Israel através dos profetas que diziam ao povo para voltar ao caminho e guardar os mandamentos. Porém o povo não deu ouvidos e tornaram-se o povo de dura cerviz e assim rejeitaram os estatutos e a aliança que o Senhor tinha feito. O povo havia feito até bezerros de ouro em Dan e em Betel, e Israel, fascinado por Baal, até ofertas de crianças foram feitas, além de toda forma de adivinhação, aquilo que era proibido. E a gente viu o apóstolo Paulo lá tendo que repreender uma menina lá com espírito maligno, fazendo adivinhações para trazer recurso, né? A heresia de Jeroboão foi um exemplo de maldade para os reis que lhe sucederam no reino do norte. Então, tudo que começou lá com Jeroboão, como eu mencionei para vocês, foi vindo de geração em geração, que assumiram, não fosse da geração dele, mas que assumiram, foram se contaminando e agravando ainda mais. Vamos ver do versículo 18 ao 23 ainda. Veja que aqui, esse pedaço aqui são vários versículos, o Senhor falando o que levou o povo para essa situação. Então aqui ninguém estava andando bonitinho para parar nessa situação. Você pode ser que não tem nenhum Jó no meio do caminho aqui. Aqui o povo era de dura cerviz mesmo e tinha se contaminado. Não era Jó que você falou, isso eu posso confiar. Não tinha nada disso não. Vamos ler do 18 ao 23 aí. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou de sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Então aqui você vê que o Senhor dizimou, né? Ou seja, mandou todo o povo cativo e ficou somente a tribo de Judá, porque tamanho que eles tinham feito para com o Senhor. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes de Israel, que Israel tinha introduzido. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até os expulsou de sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, que Jeroboão tinha cometido, e nunca se apartaram deles, até o Senhor o afastou de Israel de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos e os profetas, e assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanecera até o dia de hoje. Então, aqui claramente o Senhor falando o motivo que tinha levado eles para cativeiro, quer dizer, foram desde Jeroboão e não pararam, foram só se agravando, e por isso o Senhor então levou eles. Mas adverte uma coisa aqui importante, que Judá também não estava muito diferente não, estava pouquinha coisa melhor. Eu acho que o que diferenciou muito Judá de toda essa situação aqui da Síria, primeiro porque eles não fizeram, não constituíram capitais religiosas, como o povo de Israel tinha feito com Dan e Betel, completamente para adoração a Baal. Então em Israel tinha, mas eram ofertas entregues no alto, não era da mesma forma que era em Israel. Então isso acho que foi o que prevaleceu para o povo de Judá não ser levado também. Vamos ler do versículo 24 ao 28 aí. O rei da Síria renova a população de Samaria. Olha agora é onde ele vai começar a trazer o povo de volta. Vamos lá, do 24 ao 28. O rei da Síria trouxe a gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Serafim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Então veja que ele começou a trazer povos de várias cidades, inclusive da Babilônia. Naquela época a Babilônia ainda não era o império que é. Tanto é que o cativeiro assim foi em 722, o cativeiro babilônico foi em 605, 606. Então, ou seja, mais de 100 anos, quase 150 anos aí para frente. Ok? A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor, então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. O que acontece? Eles vieram, trouxeram gente para lá, só que é o seguinte, o povo que estava de Israel lá, o Senhor tinha dado um castigo. Agora vinha um estrangeiro para Samaria, que era a capital do povo de Israel, e achar que ia fazer o que quisesse lá também, Deus não ia permitir. Olha só. Pelo que se disse o rei da Síria, as gentes que transportasses, fizesses habitar nas cidades de Samaria, não sabe a maneira de servir ao Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais o mataram, porque não sabem como servir ao Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxesses, e que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir ao Deus da terra.
Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Então, o que aconteceu? Quando eles levaram o povo da Síria lá para Samaria, o que o Senhor fez? Mandou o leão lá, o leão começou a matar, comer um monte de gente lá. Aí o que o rei da Síria falou? Bom, então, o que está acontecendo? A gente não está sabendo lidar com o Deus da terra. Olha como o negócio deles é assim. Então você vai ver que tem Deus Baal, Baal Iron, tem um monte, porque cada um ia criando o seu. O mesmo, mais ou menos a mesma coisa, mas cada um tinha o seu Deus. Então o que ele achou? Que era o Deus daquela terra, que o povo não estava conseguindo lidar com isso. Então ele falou, leva um sacerdote que vocês trouxeram de lá, leva de volta, e ele vai ensinar a servir o Deus daquela terra, para que a gente não seja morto lá, não seja dizimado. E aí o que acontece? Manda um sacerdote para lá, e esse sacerdote vai para Betel. Amém? Vamos lá. O cultivo misto. Deixa eu só fazer um adendo aqui. A política de conquista da Síria incluía a deportação do povo da terra em lugares distantes e o enxerto de um povo estranho na terra. Essa mistura de culturas, línguas e religiões, e não só, tá vendo? Tá vendo que não é só povo, mas a própria língua e a parte religiosa influenciava, enfraquecia as nações conquistadas e impedia que elas se reorganizassem para tentar a libertação. Então, quer dizer, não era só a questão deles não crescerem, coisa e tal, mas ela também infundia um pouco da parte religiosa lá, enfraquecer mesmo o cara espiritualmente. Apesar de um sacerdote israelita ter sido deportado, ter mandado de volta para instruir o povo samaritano, a adoração ao Senhor, o resultado foi uma mistura de várias formas de paganismo com a religião apostatada do Reino do Norte. Então, aquilo que já estava contaminado, você acha que o sacerdote que foi para lá também estava de que jeito? Teve várias vezes que o Senhor não aceitou, né? Teve que mandar um sacerdote de Judá para Israel. Então, o que aconteceu? O cara já acabou se misturando com tudo que já tinha visto. Quer dizer, então tudo aquilo que já tinha sido incutido por Jeroboão, agora ainda tinha mais um outro Deus e mais um monte de coisa que vinha lá da Síria, né? Observação. Em João capítulo 4, versículo 9, diz que o tempo, tanto os samaritanos como a sua religião foram rejeitados pelos judeus. Então, só para você para você entender aquilo que eu ministrei há pouco, falando que os samaritanos eram rejeitados. Lá em João fala isso. E é justamente por conta disso que eu acabei de ministrar para vocês que eu expliquei. O culto misto dos samaritanos. Vamos ler do 29 ao 33 aí para a gente terminar aí. Vamos lá. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava e os puseram nos santuários dos altos, e os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, tá vendo? Cada um tem o seu. Os de Cute fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os abeus fizeram Libás e Tartaque, os serarvitas queimavam seus filhos e Adrameleque e Anameleque, olha só, queimavam os seus próprios filhos, deuses de Sefarvaim, mas temiam também ao Senhor dentre o povo e constituíam sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo conforme os costumes das nações, dentre as quais tinham sido transportadas. Então você vê que eles tinham os cultos deles pagões, mas ele mesmo assim eles temiam ao Senhor, até porque o Senhor já tinha mandado o leão lá, tinha consumido um monte de gente. Então o cara não era bobo também, né? Então, assim como aconteceu com Samaria, que recebeu muitos povos do Oriente, com suas culturas, recebeu também os deuses. Então, só para efeito de cadastro aí, Sucote e Benote, seus santuários exibiam imagens de divindades femininas, como Benute ou Star, ou ainda locais de prostituição. Nergal, senhor da grande cidade, deus da caça, era a adoração de toda a Síria, e na Babilônia trazia pragas, guerras, dilúvio, confusão, e também era identificado como Marte. Azima, identificação como deus dos Sêmios, ou seja, da Síria. Libás e Tartaque, Talmute da Babilônia atribuiu a Tartaque a forma de um jumento. Adrameleque e Anameleque, divindades que requeriam sacrifícios de crianças. Pode se tratar de um casal de deuses, né? Sendo que Anameleque seria o equivalente à deusa sírio-árabe, Anat, tá? Então, só para efeito de cadastro para vocês aí.
Em seguida, o texto relata que houve uma análise das atitudes do povo em relação às ordens do Senhor e as suas práticas que haviam continuado até os dias de hoje, no caso naquela época. Quer dizer, aqui você vê, depois de tudo isso que o Senhor fez, o povo ainda continuava nos mesmos pecados. Aí você fala, que dura serviço mesmo, né? Quando que vão aprender? Em função de toda a mistura, os moradores de Samaria, ou samaritanos, passaram a ser mal vistos pelos judeus por conta de tudo isso. Amém? Vamos ler só o versículo 41 e nós terminamos aí. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas próprias imagens de estrutura. Como fizeram seus pais, assim fizeram também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Então, você vê que a contaminação, uma vez que ela entrou, ela vai continuando aí, então foi indo um por outro e por aí vai. O que nós vamos ver na segunda-feira é muito importante, porque aqui começou agora o cativeiro assírio. Foi lá e dominou o povo, né? Como a gente viu, o povo de Israel. Oséias vai ministrar para esse povo. Vocês já viram como é que está, né? Acabei de falar para vocês. Continuou tudo que eles estavam fazendo, continuou. Ou seja, continuou com os ritos pagãos, continuou fazendo tudo errado. E aí você imagina o profeta vai falar com o povo desse aí. Você imagina. Agora é um profeta sério. Não era um profeta que estava apostatado, pelo contrário. Só que você imagina que o Senhor vai pedir para ele a história do profeta Oséias. Olha, eu se fosse você não perdia segunda-feira. É muito interessante. Já começa no capítulo 1. Então tem muita coisa para a gente ver segunda-feira. Amém, pessoal? Então a gente viu o capítulo 16 e 17. Se alguém tiver alguma dúvida, eu não sei se achou que eu fui rápido demais, mas enfim, o importante eu passei para vocês, tá? Mas se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no particular e eu vou explicar um pouco mais no detalhe. Mas a história é basicamente essa: o povo pecou por tudo aquilo que a gente já sabe, e aí o que acontece? O povo assírio foi lá e cercou eles, né? Sitiaram por 3 anos, não resistiram mais o cerco, porque acabou o alimento, acabou a água, e aí foram dominados pelos assírios. Lembrando que eles estavam pagando tributo, trocou o rei que um morreu, assumiu o outro, eles falaram, para de pagar, vamos pedir ajuda do Egito. E foram lá, o Egito, naquela época já não estava mais esse império todo, né? E aí o que acontece? Os assírios foram lá e fizeram tudo isso com eles. Só que a contaminação continuou, parte do povo voltou para Samaria, deixou um pouco, fez uma deportação de alguns para Samaria, e inclusive de um sacerdote. Mas você vê que os ritos a outros deuses continuaram, como eu falei para vocês alguns aqui, né? Porque trouxe outros povos, então além daquilo que já tinha da época de Jeroboão, ainda acrescentaram mais um monte de outros deuses. Então a contaminação, a prostituição espiritual era grave, e é isso que o Senhor vai tratar no livro do profeta Oséias. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então bora orar, que eu falei bastante, me perdoa aí se eu passei muito, passei 10 minutinhos aí, ó, mas é bem interessante aí. Amém? Então curve sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite abençoada que o Senhor nos preparou, por esse estudo, por essa aula maravilhosa que o Senhor nos preparou, Pai. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai. Quero te pedir, Deus, visita poderosamente a cada um que está vendo ao vivo, aqueles que estão vendo aí em transmissão, Pai. Seja tocado, curado, liberto, restaurado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que cada um que esteja vendo essa transmissão, que possa estar enfermo, Pai, seja curado, Pai, em nome de Jesus. Os nossos amados, as nossas famílias, Pai, os nossos familiares sejam alcançados, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Não esqueça de compartilhar. Depois está o Bispo Fábio, coloca logo na sequência aí, vai para o YouTube, no canal do YouTube, compartilha, divulga. Tem muita gente que quer saber da história, tem a oportunidade de aprender bastante coisa, além das pinceladas que eu vou dando nas ministrações que estão acontecendo. Amém? Glória a Deus, quero agradecer a todos aí, um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, pessoal, e até segunda-feira à luz da palavra, mas amanhã tem programa. Amém?